Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Leandro Silva e mais uma vez estou aqui no programa Palavra Urgente, trazendo para você um assunto de suma importância. Hoje o programa vai falar sobre uma doença chamada estrabismo, que afeta milhares de pessoas. E o estrabismo é um distúrbio que é causado na visão da pessoa e que não permite que ela olhe ao mesmo tempo com os olhos, os olhos normais ao mesmo tempo, fixando os dois olhos ao mesmo tempo para uma posição só. Então, isso tem afetado milhares de pessoas e nós vamos comentar um pouquinho mais no programa de hoje. Mas antes de nós falarmos aqui, trazermos o caso de uma pessoa que sofreu por conta do estrabismo, eu queria comentar um pouquinho com você sobre uma palavra que está no livro de Atos, capítulo 14, versículo 9. Presta bastante atenção aqui comigo. Versículo 8, na verdade, depois nós vamos para o 9. Diz assim: E estava sentado em lista certo varão liso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Pastor, calma aí, nós estamos falando de estrabismo e o senhor vem falar de um homem coxo, mas eu quero que você preste atenção agora, tá? Eu falei do versículo 8 para você poder entender. Versículo 9. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: Levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Presta bastante atenção, esse homem, ele estava prestando atenção no que Paulo estava falando. Paulo não estava pregando sobre ele, Paulo estava pregando a respeito de Jesus. E Paulo viu que, com os olhos do entendimento, aquele homem ali assimilava o que estava sendo pregado, a ponto de que, se Paulo desse uma ordem em nome de Jesus, ele seria curado. E foi o que aconteceu. Então, você vê que naquele momento, Paulo olha para ele, vê que ele tinha fé para ser curado, então aquele homem consegue se levantar, consegue ser curado. Hoje, o que eu quero deixar aqui para você, já adiantando, é que nós precisamos termos a nossa, vamos dizer assim, o nosso entendimento, vamos dizer assim, os nossos olhos espirituais ligados no Senhor, a ponto de conseguirmos a cura para qualquer coisa. Hoje nós estamos falando de estrabismo, mas a cura para qualquer situação, para qualquer problema, qualquer enfermidade que afetar a sua vida. Então, muitas pessoas que talvez estão ouvindo o programa de hoje, eu vou voltar aqui daqui a pouco nessa palavra, muitas pessoas que estão ouvindo esse programa de hoje, talvez dizem assim: pastor, e existe cura? Existe cura na palavra. Quantos não são aqueles que dão testemunho de que enfrentaram esse tipo de enfermidade e foram curados completamente? Mas eu quero aqui com vocês falar desse caso e depois a gente comenta um pouquinho mais. Vamos para o VT. Desde os 7 anos, começou a perceber que o olho começou a entortar. Daí levei ela oftalmo, Daí ela começou a usar o óculos, ela usou um bom tempo tampão na vista, só que não adiantou nada. E mesmo com óculos era torto o olho. Aí sempre torto, nunca melhorou, nunca mudou. Ele falou que nem se fizesse cirurgia não tinha jeito de desentortar o olho. Ela não tirava foto sem óculos, porque ela entortava demais a visão. Os amigos assim da rua brincavam, falavam: a Débora tem um olho no pau, outro no gato. Eu olhava na foto e sempre falava: só a Débora olhando pro nada. Mas eu tentava entrar na brincadeira. Olha aí, pessoal. Inclusive, isso afetava também a autoestima da Débora. Olha aí, coisa séria, porque as pessoas chacotam, zombam. Então, ela sofria bullying por causa desse problema na sua visão. Muito sério isso.
né? E as pessoas, hoje nós vemos, né, que é motivo, né, de muito riso, né, para outras pessoas que não respeitam, não entendem, né? Até entendem, mas não querem, né, respeitar, zombam, né, da outra. E não só isso, isso tem, né, tem outras coisas que são muito mais prejudiciais do que simplesmente palavras, né, de maldição, palavras de zombaria e etc. Eu queria agora, né, que você prestasse atenção nesse vídeo aqui, que isso aqui, ó, olha que coisa séria. Cerca de 3% da população mundial sofre com o estrabismo. A doença pode causar sérios impactos psicológicos, sociais e até mesmo a perda da visão. Mesmo após a devida correção, ainda é possível o estrabismo voltar, tendo que iniciar um novo tratamento. Quando não tratado, o estrabismo pode levar a um baixo nível de autoestima e graves problemas emocionais. Claro que mexe, né? Claro que mexe com a autoestima da pessoa, né? Você vê, o apresentador falou aqui, né? 3% da população mundial sofrem com esse problema. 3%. Você sabe o que é estrabismo? Você sabe o que de fato é isso? Né? Também chamado de olho torto, né? Eu estou falando porque a gente lê um pouco, né? Então, também chamado de olho torto, o doutor Gilberto vai falar um pouquinho melhor aqui para a gente. Presta atenção. As pessoas nascem com seus olhos paralelos para olhar para frente ou para o lado. Esses movimentos conjugados focam no lugar que você está vendo. Os dois olhos caminham para lá e funde a imagem. Quando um olho desvia para um lado, o cérebro tem que receber duas imagens. O cérebro não, por muito tempo, o cérebro não aceita. Aí ele pode até anular uma imagem para receber só uma. A finalidade é jogar os dois olhos naquele mesmo ponto de foco. Quando tem um desvio, você tem uma alteração chamada estrabismo. Já tem algum estrabismo que você já nasce com ele, já com esse desvio. Aí a gente tem a finalidade de colocar, através de cirurgia ou através de prismas nos óculos, ou através de grau nos óculos, colocar esses dois olhos pegando um foco só. Então tem várias técnicas que você usa para botar os olhos paralelos. Ou às vezes corrigir, tem pessoas que nascem com um grau muito forte e você tem que botar o grau correto para os olhos ficarem uniformes. Não interfere na saúde geral da pessoa. Ela altera o seu psicológico. Ele se sente mais tristinho, mais isso. Ele quer ter os seus olhos nas posições certas. Agora, não mexe na saúde, não leva a óbito, não tem esse problema. Não tem, né? O doutor comentou, não leva a óbito e tal, aquela coisa toda, mas com certeza, né, como ele falou, mexe com o quê? Com o psicológico, né? E talvez, por conta disso, muitas pessoas até aceitam, né, conviver com o problema. Então, eu gostaria que você entendesse, né, que, diante da palavra, nós podemos, né, tomar posse, sim, da bênção para recebermos a cura. Né? Ah, pastor, mas o doutor falou que não causa outros tipos de problema. Mas, e por conta disso, você vai aceitar, talvez? Nós temos aí, como eu falei anteriormente, inúmeros casos de pessoas que tinham esse problema e foram curados. Foram curados. Né? Então, é importante você entender que pela palavra você consegue. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Tudo podemos no Senhor que nos fortalece. Então, que você entenda, né, que esta palavra,
né, que foi falada aqui, ou que foi comentada aqui já no começo do programa, né, daquele homem coxo que prestou atenção no que Paulo estava falando. Aí, de repente, você fala assim, mas o problema dele não era com os olhos, pastor. O problema dele era com as pernas, né? Ele era coxo. Mas os olhos do entendimento dele se abriram. Quando Paulo pregava, ele prestava atenção, a ponto dele poder conseguir alcançar a sua cura. Então, preste bastante atenção nisso. Nós vamos agora, mais uma vez, né, prestar atenção nesse próximo VT e espero que você entenda, né, o que Deus é capaz de fazer. Preste atenção. Chegava em casa, olhava pro espelho e falava, nossa, meu olho é torto mesmo. E eu comecei a me incomodar com isso. Falava, ai Deus, eu não aceito ter esse olho. O Senhor fez a gente perfeita, eu não quero ter esse olho torto. E o Senhor responde a Débora. No dia 26 de março de 2016, juntamente com a caravana de Piracicaba, ela segue para a Praça de Bagatelle, onde a Igreja da Graça se reúne para celebrar o Ano das Realizações. A gente foi em Campo de Marte, aí quando chegou lá, ela estava ainda no mesmo jeito, com o olho ainda torto. Aí eu ouvi o missionário começar a orar. Aí ele orou por isso, né? Pra quem tem olho torto. Aí na hora eu coloquei a mão no olho assim. É isso aí, pessoal. A Débora tomou posse. Deus ouviu a Débora, né? E curou, né, a Débora do olho torto. Ela mesmo disse, né? E como eu falei para você, é chamado, né? É chamado mesmo. O estrabismo é chamado de olho torto. Então, a Débora foi curada. Deus ouviu a oração da Débora, ela tomou posse, ela foi lá no campo de Bagatelle, naquele dia, e ela colocou no coração, eu vou ser curada. Mas eu queria aqui ver um pouquinho mais sobre o assunto, fatos curiosos, presta atenção. Em Fatos Curiosos de hoje, eu quero trazer um caso um tanto curioso. Você já ouviu falar na Rainha Elizabeth e da neta dela, a Lady Louise Windsor. Ela, aos 18 anos, anunciou nos noticiários que faria um curso de inglês numa universidade muito conhecida na Escócia. A questão é que ela já havia sido destaque de notícias quando criança. Lady Louise enfrentou um estrabismo convergente. Nesses casos, só cirurgia para resolver o problema ocular. Aos 10 anos de idade, a Lady ficou livre depois de 2 operações. O estrabismo acontece em todos os lugares. Curioso, não? Inclusive na família real, né? Inclusive na família real, ou seja, né, a Louise, né, a membro da família real, ela passou por 2 cirurgias e foi curada. A Débora, ela foi curada pelo poder de Deus, né? Pelo poder do nosso Deus Todo-Poderoso. Preste bastante atenção, gente. Você não pode olhar para os sintomas. Você não pode olhar para as dificuldades, né? Você não pode olhar para isso. Você precisa olhar para Jesus. Foi o que o coxo fez, né? O coxo, ele prestou atenção no que Paulo estava falando. Então, na verdade, o coxo fez o quê? Ele olhou para Jesus, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, né? Então, quando você olha para Jesus, não olha para os sintomas, não olha para os problemas, não olha para as dificuldades, né? Você vê, né, o quanto Deus é poderoso. O missionário R.R. Soares, né, ele conta, inclusive, né, que ele foi curado das suas vistas, usava um óculos com um grau muito forte, que às vezes causava até dor de cabeça, e ele orou, até que Deus lhe deu a cura. Inclusive, né, até na nossa igreja, a igreja que eu me converti, foi a igreja do Catumbi. O missionário conta a história, conta o testemunho. Então, pessoal, quando nós olhamos para Jesus, é isso que acontece. Então, vamos ver aqui o desenrolar da história e como é que Deus fez na vida da Débora. Fui embora, assim, no ônibus, brincando
com jovens. Aí eu tava sem o óculos pra dormir. Eu falei pra ela, Débora, aconteceu alguma coisa, acho que aconteceu, Deus curou você. Você não tem mais o olho torto. Aí eu dei risada, né? Mas daí eu falei, nossa, eu pedi. Daí todo mundo veio, nossa, é verdade, você não tá vendo. Chegando em casa, mostra para a mãe o que Jesus faz. Daí eu olhei nela também, porque o olho dela era o direito. Entrava pro lado de cá, que não é aquele estrabismo que entra assim, entrava pra cá. Então você via esse branco, assim, a bolinha preta entrando. Agora não, menino, não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Foi um milagre mesmo, nossa, só tenho a agradecer a Deus. Deus deu um novo olhar pra minha amiga. Nossa, e como tá feliz. Não para de tirar foto. Meu Deus, toda hora tirando foto. Porque ela tinha um pouco de vergonha. Ela tirava foto, aí ela ficava lá. E demorava pra sair uma foto, porque ela fala, ai, meu olho tá torto, nossa. E hoje ela tira várias fotos, porque ela vê que o olho dela não está mais torto. Agora eu tiro foto de frente, tudo uma beleza, sem ficar incomodada com nada. Que coisa linda, pessoal. É emocionante mesmo, né? Porque mexia com a autoestima da jovem. Mas olha o que Deus fez, né? E ela olhou para Jesus. E quando nós olhamos para Jesus, é isso aí que acontece. Pessoal, eu queria aqui, né, falar sobre as redes sociais do Palavra Urgente. @Palavra Urgente, né, no Instagram, no YouTube, né? Vamos lá. youtube.com/Palavra Urgente. E aí você pode nos acompanhar, pode acompanhar todos os programas, todos os apresentadores, né, do Palavra Urgente. Pessoal, agora nós vamos fazer aquela oração, mas antes de fazermos a oração do copo com água, eu queria deixar aqui o meu endereço, pessoal. Eu sou o pastor Leandro Silva, pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus, no Rio Comprido, na rua Campos da Paz, número 204. Às segundas, quartas, sextas, estamos em 3 horários, 8, 15, 19 horas, e no domingo, às 8 e também às 17 horas, isso mesmo, no Rio Comprido, rua Campos da Paz, número 204. Nós vamos agora para a oração do copo com água. E você preparou? Deixa eu colocar aqui do lado. Nós vamos fazer essa oração bem ligados aqui com Deus e com certeza Deus há de nos responder. Pegue aí o seu copo com água. Querido e poderoso Deus, nós entramos na Tua presença e eu peço mais uma vez, coloca agora o Teu poder nesta água. Meu Deus, eu não sei o que estas pessoas estão enfrentando. Hoje falamos sobre o estrabismo, mas pode ser que existam outros problemas afetando a vida destas pessoas. Meu Deus, eu peço ao Senhor que ao participarmos deste copo com água, que o Senhor manifeste do Teu poder e da Tua graça, cumprindo a Tua palavra na vida de todos, em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Pessoal, então nós estamos finalizando mais uma vez o nosso programa. E eu quero deixar aqui uma canção bem bonita com vocês. Essa canção se chama Pra Sempre, do Eliezer de Tarse. Um grande abraço e fiquem com Deus. Eu me lanço aos Teus pés, com minha voz proclamarei. Eu me lanço aos Teus pés, com minha voz proclamarei. Príncipe da paz e Salvador, exaltado sobre as nações para sempre. Com meu fôlego te louvarei, com minha força te adorarei para sempre.